Fala, meu povo, graça e paz, tudo bem? Tranquilo? Mais um momento para estarmos refletindo na palavra do Senhor, mais um momento também para juntos exercitar a nossa intimidade com o Senhor a cada dia, estar mais próximo, mais íntimo, conhecendo a bondade e principalmente, né, a vontade dele. E quando conhecermos a vontade, possamos fazer e fazer porque o amamos. Só que nós também paramos e pensamos, né, na nossa vida com Deus como um todo, e é interessante às vezes nós percebemos que aquilo que Deus deseja de nós, a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus requer de nós, como salvos, como homens e mulheres de Deus, nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos, nós não temos condições. Em nós não há força, em nós não há muitas vezes nem sequer. Posso até dizer que às vezes vai haver um desejo, mas realmente aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor vai querer de nós, o Senhor requer de nós santidade, uma vida realmente de retidão a cada dia diante dele, e nós não conseguimos. Quando falamos que nós não conseguimos sozinho. Sozinho não há nada em nós, sozinho nós não temos condições. E é algo que muitas vezes nós esquecemos, que Deus sabe disso. Que Deus, quando nos chamou, quando nos resgatou do pecado, quando o Senhor nos salvou, ele já tinha um padrão. Ele já tinha um padrão, já tinha um plano e um padrão elevado, porque o desejo dele é que nós nos tornemos a semelhança de Cristo. Então, um padrão elevadíssimo. Então, quando Deus nos chamou, ele sabia de qual era o seu padrão, e ele já nos conhecia e sabia que por nós mesmos, na nossa trajetória, nós não iríamos conseguir. E hoje eu queria deixar para os irmãos, para nós meditarmos juntos em Isaías 64, em especial no versículo 4. Isaías 64, versículo 4 diz assim: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Só quando nós olhamos também o versículo 6, pulando o 5 e olhando o 6, diz: Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folha, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Esses somos nós. E Deus já nos conhecia. Tanto que quando nós entendemos e buscamos conhecer qual que era o desejo de Isaías a escrever o seu livro, o desejo dele era mostrar ao povo de Israel que o pecado é coisa séria, que Deus leva o pecado muito a sério, ele vai tratar com rigor, né, o pecado, mas Deus também, ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que perdoa. Então, Isaías sempre quer fazer esse paralelo de mostrar o tamanho do pecado, a seriedade do pecado, e como Deus olha o pecado, mas ao mesmo tempo, agora o povo olhar para Deus e ver também que Deus é um Deus restaurador, um Deus perdoador e um Deus que nos ama. E em especial no versículo 64 que eu citei para os irmãos, nós começamos a ver algumas situações. Começamos a ver que a Bíblia vai aqui no versículo 6, diz que nós somos impuros, que não há nada em nós, que Deus está toda a santidade, toda a perfeição, e em nós está a impureza, que os nossos atos, porque às vezes erramos, e o povo de Israel estava muito assim, às vezes erramos, falhamos, pecamos, cometemos qualquer tipo de situação, aí queremos compensar, queremos fazer alguma coisa para compensar o nosso erro. E Isaías está dizendo, a palavra está dizendo que não adianta, porque a nossa justiça, os nossos atos são como trapo de imundícia. E quando está se tratando de trapo de imundícia, não está dizendo simplesmente de um pano de chão, mas está dizendo daquela roupa que o leproso usava. Em algumas traduções, os irmãos pesquisavam, vamos olhar aqui como esse trapo de imundícia, muitas vezes estava querendo dizer que um pano que a mulher naquela época usava no seu período menstrual. Para os irmãos entender, é como pensar numa situação, mas como se fosse um absorvente, algo que depois de usado não serve mais para nada. E o que a Bíblia quer dizer? O que Isaías está querendo dizer? Que os nossos atos de justiça diante de Deus é lixo, não serve. Por isso que nós não podemos servir ao Senhor, por isso nós não podemos adorar ao Senhor por nós mesmos, porque o texto continua dizendo no versículo 8 que nós somos barro. E o que o barro pode fazer? O barro ele vai ser moldado de acordo com aquele que pega. Quando nós olhamos no versículo 9, diz, não te ires, não te indignes, é como se nós irritássemos o Senhor, como se nós causássemos indignação a Ele. Essa muitas vezes é a nossa atitude, essa muitas vezes é as nossas ações diante dele. Agora, quando nós nos colocamos, como diz o versículo 4, que ele trabalha, que ele é misericordioso para aqueles que neles esperam,
Então, quando nós começamos a ler a partir do versículo 1 do capítulo 64 de Isaías, é como Isaías orando para o povo de Israel, dizendo, né, se rompeste os céus. Era como se o povo estivesse distante de Deus, não conseguia mais se conectar com Deus. Isaías está dizendo, bem que o céu pudesse abrir e o Senhor pudesse descer como um fogo, como realmente algo que se torne presente. Pois, versículo 3, né, pois quando fizeste essas tremendas coisas que nós esperávamos que descesse, o povo estava ansiando por Deus. Não estava desejando simplesmente que mudasse as suas atitudes, simplesmente que mudasse a sua forma de ser. Muitas vezes, irmãos, nós gastamos muito tempo, nos estressamos, gastamos neurônios, gastamos tempo de oração, gastamos tempo de leitura da palavra, tempo de estudo, para mudar as nossas vidas, mas é algo que nós não vamos conseguir fazer. O único que pode transformar as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que as nossas vidas precisamos buscar a cada dia mais, porque sim, fomos salvos para executar um plano de Deus, mas esse plano nós não conseguimos fazer por nós mesmos. A ideia é como Deus quer algo de nós e nós só vamos executar aquilo que Ele quer quando nós estivermos no centro da vontade dEle. E no centro da vontade dEle é tendo intimidade com Ele. E nós só teremos intimidade com Ele quando reconhecer a nossa impureza, quando reconhecer que aquilo que fazemos para Ele, se não fazemos com Ele, é trapo de imundícia. É simplesmente algo que você pega, joga no lixo e ninguém quer nem ver, porque é nojento. Ninguém quer nem tocar, porque é impuro, é algo podre. Agora, quando nós estamos em Deus, quando nós entendemos a nossa condição e entendemos o quão poderoso Ele é, o quão sério Ele é e o quanto Ele nos ama, aí nós começamos a executar, a fazer, porque não fazemos mais para ninguém, fazemos simplesmente porque Deus está nos direcionando. O que nós precisamos é que Deus venha ser aquele que vai nos direcionar a cada dia. Então, meus irmãos, gostaria que nesse tempo, nesse momento, começássemos a pensar nisso. Quem eu sou e quem Deus é. E não ficar só em quem eu sou e em quem Deus é, mas é também pensar o que Deus pensa a meu respeito. E mais importante, o que eu penso a respeito de Deus. Qual é realmente a ideia que eu tenho sobre Ele. De um Deus que é poderoso, de um Deus que leva os meus erros a sério. Mas um Deus que me ama a tal ponto, que está disposto a me perdoar e me restaurar a cada dia. Então pensemos nisso com cuidado, com carinho, para que possamos a cada dia ser mais íntimo dele. Porque não é o nosso pecado que nos distancia do Senhor, mas é a nossa motivação, é a nossa reação diante dele, é as nossas desculpas diante do pecado. Porque quando pecamos e nos arrependemos e pedimos perdão, nós temos um Deus que é perdoador. Não é o que João vai escrever na sua carta? Não pequemos, mas se pecarmos, temos um justo advogado diante de Deus, e ele intercede por nós. Que possamos crer nisso. Amém, meus queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor Deus, a cada dia entender a Tua grandeza. Queremos a cada dia entender o quão grande o Senhor é, o quão o Senhor leva a sério a questão do pecado, a questão do nosso distanciamento do Senhor, mas o quanto também o Senhor deseja que nós possamos estar íntimo do Senhor, íntimo, Pai, buscando Tua vontade, querendo viver para o Senhor, mesmo com todas as nossas dificuldades, porque sabemos que por nós mesmos nós não vamos servir ao Senhor com excelência, nós não iremos Te adorar como o Senhor deseja. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor procura, porque é o Senhor que nos dá a tua adoração, é o Senhor que nos dá algo para que possamos devolver a Ti a cada dia. Então nos leva a entender a nossa condição, nos leva a entender que até mesmo para Te servir precisamos do Senhor e que a cada situação, a cada coisa que iremos fazer, possamos em primeiro lugar buscar o Teu querer, buscar no Senhor para dar aquilo que o Senhor quer. Então, Pai, nos ajuda, que a mudança que o Senhor quer fazer, a ação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, só é possível se nós permitirmos que o Teu Santo Espírito possa agir, que o Teu Santo Espírito possa mover. Nos leva a entender isso, pois queremos e necessitamos de intimidade com o Senhor. Necessitamos do Senhor agindo na nossa vida com poder e glória. É que eu quero orar a Ti e agradecer. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Um grande abraço. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.